Se a faculdade vai acabar com a fé de seu filho, não o envie para a faculdade. Foi isso que o pastor André Valadão disse e deu uma repercussão. Muita gente achou a fala polêmica. O que eu acho, eu creio que em essência ele está completamente certo. Mas eu sei, algumas pessoas têm que ir sim para a faculdade. Mas eu creio que para a maioria, a faculdade é uma estupidez sem tamanho. E aqueles que precisam ir, tem que ter um bom motivo. E não é um motivo que, muitas vezes, não é o motivo correto que tem levado as pessoas a irem. Então, vamos falar desse assunto que é tão importante para pais e para filhos. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo, meu povo. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui o que o André falou. Vamos lá. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Ou você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus? Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho tá lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus, aí fala assim, não fala de Deus pra mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem pra igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, e se você tá vivendo essa situação, eu tenho boas novas pra você. Não pare. Acho que até aí, né? Ó, gente, por favor, hein? Espera aí até o finalzinho do... Espere até o final, porque as pessoas, eles dão opinião. Eu nem espero a gente terminar o raciocínio. Então, vamos lá. Primeiro, como eu falei no começo, eu acredito que... Vamos falar a verdade, faculdade hoje, pelo amor de Deus, hein? Mas algumas pessoas vão ter que ir. Mas então, segura aí, vai, vamos lá. Primeiro, eu acredito que os cristãos, eles perderam a ideia cristã, a perspectiva cristã em relação ao trabalho. Na Reforma Protestante, a ideia de vocação é restaurada. Vocação vem do latim, vocare, que significa chamar, chamado. Se é chamado por quem? Por Deus. Por Deus, obviamente. Vocação, portanto, seria então um chamado por Deus para desempenhar uma missão. Tipo Jeremias, quando foi chamado por Deus para pregar a Israel. Mas ao longo da história, criou-se a concepção de que o pastor serve a Deus. Ele está lá no templo, então ele serve a Deus. Os outros que trabalham lá fora, esses aí não. Lutero desfez essa ideia. Ele mostrou, não, onde você estiver servindo a Deus ali no seu trabalho, ali é o seu templo. Todo trabalho é uma vocação que Deus deu para nós. Então, nessa concepção genuinamente cristã, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, nosso trabalho é o nosso templo, usamos nossos talentos e dons lá, nos trabalhos seculares, também para glorificar a Deus. Ou seja, o trabalho não é apenas para ganhar dinheiro. Não que seja errado ter essa motivação, mas não pode ser essa a motivação única. O trabalho existe em primeiro lugar para glorificar a Deus. E como fazemos isso de maneira prática? Quando nós somos bons naquilo que fazemos e fazemos isso para servir o próximo. Então, pensando nessa maneira, pensando nessa perspectiva cristã, você vai notar que a maioria das pessoas cristãs não tem um pensamento correto quando sonham em fazer faculdade. Não fazem porque ali eles vão encontrar o verdadeiro conhecimento. Fazem por status. Sonho de ser doutor. Não é o sonho de servir alguém por meio do seu trabalho. É o sonho de ter uma posição que confira a ele status. Foi isso que o André falou aqui. Não é o sonho de ser bom no que faz para resolver um problema no mundo. É o sonho de ser doutor. Vaidade. Olha, não é achismo, tá? Há dados concretos para mostrar que a maioria das faculdades hoje, lá você não vai para aprender. A maioria das faculdades se tornaram apenas uma porta para o emprego, não para o conhecimento. Diploma hoje é só uma autorização para trabalhar. Não é atestado de conhecimento. Não é achismo. Há dados concretos para falar sobre isso. Um exemplo, o CREMESP em 2018, CREMESP é o Conselho Estadual de Medicina de São Paulo, em 2018 fez um exame para medir o nível dos médicos recém-formados aqui no meu estado, em São Paulo. O resultado,
assustador. 88% deles não souberam interpretar o resultado de uma mamografia. 78% erraram o diagnóstico de diabetes. 60% demonstraram pouco conhecimento sobre doenças parasitárias. E 40% não souberam fazer a suspeita de um caso de apendicite aguda. Braulio Luna Filho, que era o primeiro secretário na época, não sei se ainda é, e coordenador do exame, disse que, olha, isso é um absurdo. Essa é uma prova de dificuldade média para fácil. Se o médico não sabe fazer um diagnóstico de diabetes e câncer de mama, que estão na rotina, é muito complicado. Taylor Gatto, professor renomadíssimo, super premiado, que lecionou por várias décadas em Nova York, ele dá um dado bem interessante sobre a correlação entre nível de burrice e faculdade. O nível de burrice aumenta de acordo com a quantidade de tempo que se passa nas faculdades. No capítulo 2 do seu livro Armas de Instrução em Massa, que por sinal eu tenho na minha livraria e tem uma ótima resenha sobre este livro aqui no meu canal. Assista, por favor. Nesse livro ele revela um estudo realizado pela Universidade de Connecticut em 2006. Eles mediram o potencial de aprendizagem dos calouros e dos formados. Conclusão, os formados sabiam menos do que os calouros. Você já deve ter visto aí na internet aqueles memes, né? Meu primeiro dia na universidade. Aí, depois de um tempo, o cérebro dele tá desse tamanho. É basicamente isso mesmo. Ou seja, parece que na maioria dos casos, quanto mais faculdade, mais burro você se torna. E o Taylor Gatto conclui, a escolaridade protocolar, ou seja, a escola formal ali, a escola, a faculdade, a escolaridade protocolar é inútil aos cidadãos comuns e pode até ser destrutiva. Ela é útil apenas a políticos e administradores. Ela não deve ser reformulada, deve acabar, disse o renomado professor. Gatto defende abertamente, com larga experiência de caso, que a escola e a faculdade, elas emburrecem o indivíduo. Mas ele diz o seguinte, olha, não é que os donos da escola, né, os organizadores da escola, os responsáveis pela escola, não é que eles tinham um projeto que falhou. O projeto era deixar todo mundo burro. 12 a 20 anos de exercícios estupidificantes de memorização fazem enfraquecer os mais resistentes intelectos. Ele cita vários casos de pessoas de enorme sucesso em suas áreas. Sem diploma. Ah, não é possível. Ah! Eu tô te falando. Bill Gates, Thomas Edison, Mark Twain, Warren Buffett e tantos outros. E eu não tô dizendo aqui que todos eles eram pessoas espetaculares, mas fizeram sucesso. Agora, para Taylor Gatto, o sucesso dessas pessoas não foi apesar de elas não terem diploma. Foi justamente porque elas não tinham diploma. Edward Hamilton, por exemplo, foi o maior vendedor de livros por correspondência nos Estados Unidos. E ele contou que sua maior vantagem foi não ter gastado tempo e nem dinheiro com faculdade. O Taylor Gatto conta uma história impressionante. Mary Lee Jones foi demitida depois de 28 anos de excelente trabalho. Por causa dela, o número de matrículas no MIT triplicaram. Ela havia recebido as mais altas honras por seus excelentes serviços prestados. Então, por que ela foi despedida? Você deve estar se perguntando. Que crime ela cometeu? Molestou crianças? Desviou dinheiro? Não. Ela não tinha diploma. Ela mentiu em seu currículo, dizendo que possuía diploma, sendo que na realidade ela não possuía. Mas não importava quão boa ela era. Ela não tinha diploma. E essa é a mentalidade de muita gente. A faculdade, na realidade, se tornou uma coisa extremamente elitista e que aumenta a desigualdade social no mundo. O diploma se tornou um meio de eliminar a concorrência. Tem lá um jovem que é fera no que ele faz. E ele adquiriu seu conhecimento através de livros, através de experiência, conversando com pessoas. E ele é muito bom. Mas tem um outro lá que é preguiçoso, não sabe nem um terço do que esse jovem pobre sabe. Mas como que esse rapaz aqui, esse playboy, vai vencer a concorrência com aquele rapaz pobre que aprendeu tudo lá fora, sendo melhor que ele ou eliminando a concorrência? E por meio de um diploma, se elimina. Fala a verdade aí, quantas pessoas você conhece que elas são boas, elas não têm diploma, e elas são espetaculares, elas manjam daquilo que fazem. Quantas vezes chega lá um engenheiro na empresa e o cara não sabe nada? Quem manja é aquele mecânico lá, o burrão. Ai, você já viu aquele vídeo do burrão? É muito legal aquele vídeo. No seu livro Armas de Instrução em Massa, no capítulo 9, o Taylor Gatto conta uma história impressionante sobre um falso médico
É tipo aquele filme lá do Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz. O cara se passa por médico, ele entra lá num navio, fingindo que é médico, que é um oficial militar e finge que é médico. E aí tem que fazer uma cirurgia. Ele vai pra sala, lá pra uma sala, pega um manual lá, lê como se faz a cirurgia e faz a cirurgia. Eu sei, esse cara é muito acima da média. Por quê? Pra ter coragem e sangue frio pra fazer isso. E com certeza ele tem uma inteligência acima da média. Porém, o que a faculdade faz muitas vezes é tipo aquilo que o professor de violão faz. Que não todos, mas que alguns podem fazer sim. Demorar para te ensinar uma nova escala, para fazer parecer que é mais difícil do que o normal e assim ganhar mais dinheiro, porque quanto mais tempo você fica ali, mais ele ganha. Tudo isso para deixar você mais pobre e ele mais rico. É o que muitas faculdades fazem. Quer ver? Me responda, você que fez faculdade. Você aprendeu, o que você aprendeu na faculdade que você usa no seu trabalho? Fala a verdade. Quando eu faço essa pergunta, para a maioria das pessoas, inclusive aquelas que estudaram nas melhores faculdades do Brasil, a resposta é quase sempre isso aqui, ó. Nada. Eu não uso quase nada daquilo que eu aprendi na faculdade. A verdade é essa, a faculdade para muitos é apenas uma autorização para trabalhar. É puro status. É um negócio tão doido. Às vezes um cara que abriu uma empresa, ele é um baita de um empresário, ele envia o seu filho para ter aula na faculdade com um professor que nunca administrou um carrinho de pipoca. Tudo por quê? Eu sonho ser doutor, eu sonho ter um diploma, eu quero ter um diploma. A faculdade, em essência, é uma perda de tempo para a maioria. E se for para ganhar dinheiro apenas, há outros caminhos muito melhores. Ah, pastor, mas eu tenho que ser luz do mundo. Primeiro que você não vai mudar instituições gigantes e engessadas sendo um mero aluno. Segundo, os cristãos, eles foram luz do mundo ao não participarem de vários elementos da cultura romana, como por exemplo, as lutas dos gladiadores no Coliseu. Nossa, pastor, nós cristãos vamos deixar esse espaço vazio sendo ocupado por ímpios, precisamos ocupar esses espaços. É sim, mas a maneira nem é por aí. O caminho para mudar isso é outro, não sendo aluno dessas pocilgas aí. E os cristãos, eles pensaram diferente, eles de fato mudaram a cultura sem precisar bater continência, prestar continência lá para aquela galera de Roma. Então, eu acredito que pensando dessa maneira, a grande maioria dos cristãos notariam que a faculdade é uma estupidez. Há outros caminhos muito melhores. Mas e aquele que tem certeza absoluta de vocação, por exemplo, para ser médico, advogado? Aí você terá que passar pelo tormento de enfrentar lá os 4 anos inúteis lá para pegar o seu canudo e, na maioria das vezes, aprender de fato em outro lugar. Mas nesse caso, esteja preparado. E é isso que as igrejas deveriam fazer. Pregar de maneira sólida para os seus membros. Muitas igrejas ficam preocupadas apenas em entreter os jovens. Não os ensinam sobre darwinismo, política, economia, filosofia. Não mostram que o evangelho é superior e não apenas superior, mas ele que na realidade deve influenciar todas as esferas. Não ensinam isso. E aí os jovens obviamente não estão preparados, chegam lá na faculdade, aquele professor maconheiro, com meia dúzia de argumento ridículo, acaba destruindo a fé de geleia daquele menino. Por isso, mesmo para aqueles que vão para a faculdade ou não vão, a igreja tem que ensinar de maneira correta, ensinar mesmo de maneira profunda, não ficar apenas com esses ensininhos tão frouxos, tão superficiais em inúmeros lugares. Por exemplo, hoje eu vou pregar na minha igreja sobre Filipenses. Eu estou expondo o livro de Filipenses e vou falar hoje sobre um assunto profundo, vou falar sobre epistemologia. Vou tomar o texto de Paulo em que ele diz que ele deixou tudo para conhecer Jesus. E eu vou tentar, pela graça, falar desse tema que é profundo, é um tema profundo na história do pensamento. Nós podemos conhecer, se podemos conhecer, como que isso se dá? Platão, Aristóteles, todos esses filósofos falaram disso, vou citar esses caras lá. Enfim, e vou tentar mostrar as bases da nossa fé, por que a nossa fé é tão verdadeira e tão poderosa. Mas, infelizmente, muitos pastores estão apenas entretendo e estão apenas dando consolo de domingo. O culto virou o palco da igreja virou um divã. É uma terapia de domingo. E aí, obviamente, essas pessoas não estão preparadas para a faculdade nem para coisa alguma. Por isso, faça o meu curso sobre homeschooling. Meu curso é sobre educação, não é só sobre criar os filhos em casa, é como ver a educação, a família e a própria vida de um modo diferente. E, obviamente, para aqueles que querem prestar faculdade, ingressar numa faculdade, prestar um concurso, é possível. Mesmo fazendo homeschooling, basta fazer o Enseja e eu explico isso de maneira mais detalhada lá no meu curso. Mas faz meu curso, está aqui, o link está aqui na descrição. Homeschooling ao alcance de todos, vai mudar completamente a sua família. Mas e aí, o que vocês acham disso? O que vocês acham da faculdade? Coloque aqui, a minha faculdade foi boa, ou a minha não prestou, não aprendi quase nada. Deixe o seu comentário aqui. Deus abençoe, até o próximo vídeo.